Boa noite, Melissa. Tudo bem? Então, pessoal, ontem nós fizemos um exercício de tarefa, na verdade. Eu coloquei para a tarefa de vocês um exercício, que era um exercício energético. Vocês fizeram esse exercício? Me contem aí como é que foi. Boa noite, Jandira. Tudo bem? Jandira Gonçalves. Quem quer falar aí sobre o exercício? Se alguém quiser falar, a gente libera o áudio também. É só levantar a mão, fazer um sinalzinho, se quiser contar se fez o teste Boa e noite, Edna. teve resultados surpreendentes. É só fazer o sinal das reações e dizer, olha, levantar a mão. Melissa, fiz o exercício com a minha cadela, porém eu solicitei que ela levantasse a cabeça, porque ela estava deitada e deu certo, olha só. Muito bom, muito bom. Simone, boa noite. Que legal, hein? Boa noite, Ti. Boa noite. Quem quer falar aí? Fernanda? Fernanda apareceu do meu lado aqui. Quer falar, Fernanda? Pegar o pessoal de surpresa, assim, quer falar? Sacanagem, né, Fernanda? Sacanagem. Fátima, eu fiz com duas pessoas, deu certo. Olha só que maravilha. Que legal, Fátima. Tem quantas pessoas na live, hein, Marcelo? Espera aí, ligar o meu microfone. Estamos com 41 pessoas Hum. e temos também a turma que está Ah, no YouTube. no YouTube, né? Deixa eu ver se tem Ah, alguns verdade, pessoal. Vocês estão no estão no YouTube. YouTube. Tem muita, não dá para contar agora porque tem muitas pessoas que estão repetidas, estão nos dois lugares, mas deve ter mais umas 5, 6 diferentes aí no Uhum. YouTube. A Paty, professor, comigo não, não funcionou. Como melhorar, desenvolver isso? É com o treino, né? A verdade, eu até tô. Eu quero dar os parabéns, né? Vocês que conseguiram fazer, porque geralmente na primeira vez é mais difícil, né? Então, Paty, não se assuste se você não conseguiu na primeira vez, porque geralmente a primeira vez não é tão fácil, né? E parabéns aí para quem já conseguiu de primeira, porque isso é com o treino, né, Paty? Então você vai treinando, 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 até tu conseguir melhorar. Minha tela não abre e o som também. Hum. Aí a Silca, eu vou falar com ela no WhatsApp aqui para ajudar ela. Regina. Olá, Regina, tudo bem? Minha amiga Regina. É possível repetir rapidinho o exercício? Sim, eu vou repetir, tá? Até para vocês relembrarem e quem não estava ontem também poder fazer, né? Bom, Regina, esse exercício é um exercício energético, tá? Na verdade, existem vários tipos de exercícios energéticos que a gente pode fazer, tá? Baseado principalmente no mesmerismo. Esse é muito legal porque você consegue fazer em casa ou até com teus animais e tal, de estimação. Então, tu consegue fazer esse exercício muito fácil, né? O exercício consiste. Existem algumas partes do nosso corpo que elas que exalam magnetismo com mais força, que é os olhos, a boca, a palma da mão e a ponta dos dedos. Então, tu consegue gerar magnetismo através desses pontos. Por isso que é muito comum você ver naqueles desenhos os magos quando iam fazer alguma magia, eles faziam assim, né? Ficavam olhando para a pessoa e fazendo assim, porque tá jogando a ponta dos dedos e os olhos ao mesmo tempo, né? Para intensificar o magnetismo, tá? Então, o exercício que eu passei ontem era para as pessoas olharem concentradamente, assim, através da fascinação, para a nuca de alguém. Alguma pessoa que está de costas e tal, e fica olhando fixamente para a nuca desta pessoa
Quanto mais imóvel ficar, melhor, porque você começa a entrar numa espécie de transe. Quem já tem experiência com isso entra mais fácil. Eu, como treino bastante, eu entro mais fácil. Você fica imóvel olhando pro olho da pessoa. Pro olho não, pra nuca, tá? Pra nuca da pessoa. E na sua mente você fica dizendo assim: olhe para trás, olhe para trás, olhe para trás. E até que em certo momento essa pessoa vai se sentir incomodada, ela vai começar a se coçar, mexer no cabelo, até que ela olha para trás, né? Então, às vezes, quando eu tô lá no banco esperando numa fila, eu faço isso aqui só para treinar e dá muito certo, sabe? E é um exercício muito legal. Esse é um exercício de teste, né? Agora, imagine você fazendo isso de frente, né? Olhando uma pessoa nos olhos. Isso se chama fascinação. E para você treinar a fascinação, você treina olhando no espelho. Um dos exercícios, até a menina me perguntou, acho que foi a Paty, né? É um dos exercícios bons para você treinar esse magnetismo é você fixar o olhar no espelho. Olha para os seus próprios olhos e tenta não piscar. E tenta ficar o máximo de tempo olhando assim, sem piscar, né? Porque daí o magnetismo bate no espelho e volta para ti, entende? Então você tem que cuidar. Claro que tem pessoas que ou você vai mandar o magnetismo ou você vai receber o magnetismo. Então, às vezes, você olha para alguém, em vez de você fascinar, você é fascinado por aquela pessoa. E olha que interessante, né? Vocês, mulheres, vocês já têm isso biologicamente, sabiam? O olhar da mulher, principalmente para o homem, ele já é hipnótico em si, entendeu? Faz parte da natureza da mulher. Então, a mulher tem esse olhar hipnótico, né? A Fernanda que tá falando que fez com o filho logo que terminou a aula. Ele olhou para trás assim que falei pela terceira vez. Foi sensacional. Ele disse: Você me chamou, mãe? Nossa, ainda ele percebeu. Olha só que interessante. E fiz olhando na nuca dele. Nossa, muito show, Fernanda. Exatamente isso. Ó, ó Paty, fiz fascinação no curso de magnetismo, só que parei de treinar. Vou voltar a fazer. Muito bem. Tá? Fascinação. Oi? Alguém falou? Não, A não, Regi... foi um rugido aqui. Ah, tá. Qual é o ganho com esse exercício, tá? É um exercício de demonstração do nosso magnetismo humano, tá? Porque ontem eu estava falando na aula, principalmente de como a parapsicologia enxerga as doenças, né? E enxergando as doenças, como essas energias interagem no meio e no homem, né? Então, esse exercício é para mostrar que existe esse tipo de energia, né? Que na parapsicologia a gente sempre gosta de estar provando. Existem outros modos de se fazer. Esse é legal porque você está interagindo com outras pessoas. Mas tem vários exercícios que a gente faz, principalmente com plantas, né? Com material orgânico, tá? A gente faz interações energéticas para ver qual é o comportamento daquilo, tá? Então, você sabendo que você pode interagir no meio, você consegue atrair para sua vida aquilo que você deseja. Porque se existe uma energia do meio que vem para ti, você interage tanto com o ambiente como com a energia de outras pessoas. Então tem diversas interações a todo momento. Quando você aprende a interagir no meio dessas energias, você consegue ter um certo controle, ou seja, você consegue tanto se proteger de energias nocivas, como usar a sua energia ao seu favor para atrair aquilo que deseja, tá? Que é o que todo mundo quer, né? Atrair o que deseja. E isso está incluído a saúde, o bem-estar, relacionamentos, principalmente. Pode ver, às vezes você atrai uns relacionamentos não tão legais, mas quando você vai pensar como que você estava na época que você conheceu aquela pessoa, você estava tendo uma falta tão grande que você deixou aquela pessoa suprir, mas você não olhou as outras coisas energéticas ali, né, ou de comportamento mesmo, que poderiam ser ruins para você. Digamos assim, como você, uma das coisas, tu era uma falta, você estava com um buraco, uma necessidade, por exemplo, uma carência muito grande. Então você se deixou preencher por uma pessoa que completou a tua carência e você esqueceu de olhar todos os outros atributos dela. E você conheceu naquele momento frágil.
Então, muitas vezes acontece isso. Você conhece pessoas em momentos frágeis, ou ela acerta e fala coisas que te complementam naquele dia. E aí você acaba tendo esse relacionamento. Mas com o decorrer do tempo, você acaba percebendo que talvez aquele relacionamento não fosse o melhor para ti, porque você não conseguiu analisar na sua totalidade. Então, por isso que, claro, não estou dizendo que é uma coisa fácil, não estou dizendo que todo mundo vai conseguir, né? Faz parte da vida ter problema e resolver os problemas, né? Mas muitas vezes a gente fala na parapsicologia, né? Você tem que aprender a viver o presente. Viver o presente é viver o hoje, né? Sem ficar focado no passado nem no futuro, sem criar depressão, sem criar ansiedade. O presente é a maior defesa energética que existe. Você vibrar no presente, no agora, no que está acontecendo agora, tá? E se considerar uma pessoa grande, né? Para algumas pessoas é muito difícil, tanto que no consultório, quando eu atendo as pessoas, elas têm tantas crenças em cima disso que é incrível. Elas não conseguem se considerar grandes. Grandes no sentido que eu falo é importante, né? Todo mundo é importante, todo mundo tem algo de valor, todo mundo tem algo a ensinar, todo mundo é uma fagulha divina. Então, todo mundo tem uma energia, uma espiritualidade, algo que possa ensinar para os outros também. Mas tem muitas pessoas que se abstêm, muitas vezes porque receberam algumas programações durante a vida, ou vêm de programações familiares, ou vêm de programações de ambiente, né? Onde ela mora, a cidade, o bairro, muitas programações. E ela acaba se bloqueando. E quando você faz um exercício de libertação, dela olhar para um espelho e falar palavras de poder, ela não consegue. Ela treme na base, ela fala baixinho, ela cochicha a palavra de poder. Quando você manda ela se liberar e dar um grito, ela não consegue. Até que chega um ponto que você consegue atingir o ápice, aí a pessoa se liberta. Muitas das vezes elas choram, dão um grito e tal, elas acabam se libertando daquilo que prendia elas. E elas entendem que não precisa é, ter medo, tá? Obrigado, Regina. Obrigado. A Silvia de Londrina, Paraná. Escreveu: golfinhos fazem isso com maestria e você acaba obedecendo. Nós não os conhecemos. Tem um amigo que conviveu muito com eles. É verdade. Os golfinhos, nossa, os golfinhos eles têm uma energia, um- como é que eu posso falar? Eu não sei, eles são seres especiais, os golfinhos, tá? Falando em golfinho, tem um outro animal que é mais acessível para nós, o golfinho tem a ver com a inteligência deles e a percepção. Mas tem um outro animal que ele tem um campo energético, até se vocês quiserem um dia medir, vocês vão ver como é grande, tá? E tanto que ele é usado até para fazer terapias, né? Porque ele vai te alimentar energeticamente, que é o cavalo, tá? O cavalo, ele tem um campo energético muito grande, até de 5 metros. Vocês podem pegar alguma ferramenta radiestésica lá, como aqui o Aurameter, ó, e medir, vocês vão confirmar o que eu tô falando. O cavalo, ele tem, principalmente por causa do chakra cardíaco dele, ele expande uma energia gigantesca. Por isso que ele é usado em muitos tratamentos, tá? Claro que às vezes a pessoa que está fazendo o tratamento acha que é o contato com o animal, que não sei o quê, mas energeticamente o cavalo ele tem essa energia muito boa, então ele acaba ajudando as pessoas que têm algumas doenças por causa dessa transmissão energética, tá? É um dos jeitos, tá? Isso, exatamente, Paty. Tanto que os cavalos são usados, né? Tem constelação com cavalo. Não sei se alguém já viu. A Silka, eu acho que tem algo para contribuir, professora. Boa noite. Né, é que eu só queria falar em que situação que eu estou aqui. Eu estou pelo celular, né? Ah, E só vou conseguir falar pelo celular mesmo. E mas porque o meu microfone aqui está fechado e minha câmera também do computador, sabe? E então eu vou só conseguir me comunicar por aqui mesmo, né? E eu não tenho muita habilidade, então eu sinto muito aí se eu bloquear muita gente, aí interromper, foi indelicada, tá?
Ô, professora Silka, a professora tem experiência, né, com constelação com cavalos, né? Estão me ouvindo? Sim. Ótimo. Então, sim, sim, realmente eles têm um magnetismo, né? É até aconselhável, eu peço até para alguns consteladores, pelo menos uma vez, ter essa convivência com o cavalo, porque é como se ele colocasse a gente no lugar da gente, sabe? Uma coisa assim meio impressionante. Mas isso é porque eles sempre tiveram com o ser humano, né? Contribuindo com o ser humano. Então, eles conhecem muito o ser humano, né? O cavalo. Mas quem tiver a oportunidade de chegar aí numa constelação de cavalos para assistir, para dizer a verdade, é eles que escolhem a gente na hora da constelação. Pode um lá pagar para ser o primeiro a ser constelado, mas não tem isso com o cavalo. Tá? O cavalo não mede a pessoa pela roupa, pelo intelectual. Ele vai até aquela pessoa que ele se sente atraído por alguma razão, tem que haver ali uma troca, né? Então, por isso que não existe alguém vai lá e paga uma constelação. Todos pagam o mesmo valor e o cavalo que faz todo esse movimento, né? E ele vai num ou no outro, em alguns ele não vai. Então, ele sabe exatamente o que tem que fazer quando coloca ele no campo, tá? E então é uma coisa impressionante, assim. Daqui a pouco enche o cavalo enche de mosca do nada, entra, fica cheio de mosca. Daqui a pouco as moscas somem, tá? E tudo são fenômenos e leituras que devem ser feitas. Mas é isso aí. Muito bem, professora. Muito bem. A Paty escreveu: já fui, todos estavam conversando e eles já se posicionaram para iniciar a constelação. A Isabel: o cavalo, quando eu estou triste, se eu andar um pouco, me renova bastante. Márcia Regina: aqui em Curitiba tem o Paulo que faz constelação do cavalo, é fantástico. Maria está sem áudio. Maria, Então, eu, pode falar. eu vou escrever para ela, não vou escrever, eu ia falar para ela, não ia adiantar. Então, vou escrever. Tá. Mas eu também queria dizer que quando eu não posso sair de férias ou viajar, e tem aqui pelo Pomerode, que é a minha região, né, mais Pomerode, Guaramirim, eu vou me encontrar com os cavalos nas constelações. Eu vou lá para ficar sentada, não faço movimento nenhum, eu só fico sentada ali olhando. Tá? Quando eu não posso viajar ou qualquer coisa desse gênero, e estou precisando me distrair, renovar minhas energias, né? Aí eu vou para lá os cavalos, fico lá sentada e volto bem diferente. É ótima essa experiência, todo mundo devia passar por essa experiência. Professora, quando tiver, me chama, eu também quero ir. Ah, tudo bem, chamo sim, eu tenho uns dois grupos, um é de Pomerode, o outro tem na redondeza ali de Guaramirim. Show, show. Pomerode, daí comemos aquela comida alemã lá, bem no tipo. Bem, Ó, chucrute. Tá, pessoal, continuando aqui, boa noite, Júlio. Tudo bem? Pessoal, então esses exemplos que nós estamos dando é sobre essa energia, né? Por que nós estamos falando dessa? Que a parapsicologia, ela estuda essa energia, tá? Na parapsicologia a gente chama de telergia. E essa energia é a energia responsável pelos fenômenos paranormais, tá? Deixa eu abrir um negócio aqui que eu tinha feito. Ver se vai abrir rápido aqui, tá? Eu tinha separado alguns fenômenos, ó. Ontem nós falamos bastante sobre isso, né? Eu vou dar um exemplo de alguns fenômenos aqui, até para vocês se situarem, né? Por exemplo, temos o fenômeno da telepatia, né? Que é estudado na parapsicologia. Ó, a telepatia é a transmissão de pensamentos, sentimentos ou informações entre indivíduos sem uso dos cinco sentidos conhecidos. Este fenômeno sugere uma forma de comunicação direta, mente a mente. Quando a gente começa a pensar em telepatia, vocês começam a lembrar.
Sabe aquela pessoa que você estava pensando e de repente você encontra ela na rua, ou encontra no dia seguinte, ou alguém que você sonhou e de repente você encontra ela no dia seguinte, ou quando você está com um problema e a tua mãe acaba ligando porque sentiu que você estava com algum problema, ou você como mãe ou como pai acaba percebendo que o filho está precisando de alguma coisa, você liga e ele estava precisando de você. Então, são essas conexões telepáticas que vocês experimentam sim no seu dia a dia, tá? São coisas que nós estudamos na parapsicologia. Ó, a Silvia falou que os golfinhos fazem forte. É verdade. Os golfinhos fazem muita telepatia. Verdade. Eles têm essa parte bem desenvolvida, né? Até pelo tipo de comunicação que eles exercem. E na parapsicologia, o que que acontece? Muitos dos casos, assim, de telepatia, existe pessoas que nos procuram também porque sofrem com problemas telepáticos, porque são influenciadas muito facilmente por outras pessoas, que têm medo de ambientes, e aí você começa a correlacionar algumas doenças, entende? Ah, principalmente o pânico, né? Pessoas que têm medo de ir para algum lugar, pessoas que é, não querem estar em ambientes muito cheios. Por quê? Porque telepaticamente elas percebem o pensamento dos outros para ela, ou percebem a intenção dos outros. Imagine uma pessoa muito telepática, quando lê, e às vezes as outras pessoas têm maldade nos pensamentos, essa pessoa acaba ficando retraída. Só que ela tem uma percepção energética da telepatia. Nem sempre a telepatia vem como em português, digamos assim. Ela vem como sentimento. E aí essa pessoa começa a adoecer e ela não sabe que ela está assim simplesmente porque ela faz uma leitura telepática das outras pessoas e percebe a má intenção das pessoas, tá? Daí você trata essa pessoa, principalmente essa pessoa precisa ser tratada para compreender os fenômenos e reverter esse sentimento que ela tem de achar que aquilo é ruim, para mostrar que aquilo é um dom que pode ser usado para o bem, né? Em vez dela só captar as coisas ruins do ambiente, ela pode usar as suas sensações telepáticas para conseguir fazer uma venda, para conseguir ir bem numa reunião, para conseguir perceber um público na hora que for falar em público, para se o público está gostando ou não do que ele está falando, para conseguir fazer para todos os trabalhos, porque todo trabalho existe venda, existe contato telefônico, existe conversa, né? Então você muda essa pessoa para uma coisa que ela achava que era um problema agora para uma coisa que é uma vantagem para ela. Então, basicamente, o parapsicólogo trabalha em cima das pessoas que têm problemas paranormais e reverte isso para elas usarem essa paranormalidade como vantagem. Muitas pessoas perguntam para mim, mas professor, eu quero trancar esse meu dom paranormal, tá? Então, existe uma coisa, é o seguinte, não é que você vai trancar, você vai coordenar ele, tá? Eu até falo que tem como se colocasse um botãozinho de liga e desliga. Principalmente quem é clarividente. Muitos clarividentes chegam no meu consultório pedindo para não ver mais espíritos. Isso é muito comum, muito comum. Chegam lá desesperados. Professor, eu vejo espírito a todo momento e eu não quero ver mais espírito. Porque os espíritos vêm me incomodar, vêm falar comigo. Então, quando eles percebem que eu vejo eles, eles vêm falar comigo. Eu vejo os encostos nas outras pessoas e tal, tal, tal. Daí o que que a gente faz? Não é que a gente vai tirar o dom da paranormalidade da pessoa, a gente vai ensinar ela a controlar, tá? Através de reprogramação mental, através de alguns exercícios, ela vai controlando isso, entendeu? Por quê? Porque daí ela vai ver só quando ela quiser, entendeu? Então, ela no dia a dia normal, porque às vezes essa pessoa ela tá trabalhando lá, atendente de um consultório, sei lá, ou é uma dentista, não tem nada a ver com essa área, entende? Mas ela tá vendo esses espíritos nos consulentes, né? Imagina uma dentista vendo, tipo, não tem a ver com a profissão dela. Então, a gente ensina ela, através dos exercícios, através das terapias dentro da parapsicologia, a controlar isso, para ela não ver mais, mas ela também poder usar essa clarividência dela quando for necessário, se ela quiser trabalhar isso e desenvolver, tá? É, Porque se ela quiser desenvolver, ela vai poder trabalhar dentro das terapias. Pode falar, e professora.
e também, como eu sempre vi espírito desde criança, por isso que eu acabei me tornando terapeuta desde muito cedo, né? Já comecei a trabalhar com terapias. O que eu faço quando eles aparecem assim, quando eu não posso conversar com eles, eu marco um horário à noite. Daí eu digo, quando eu for me deitar, né, eu faço a passagem de vocês, ou, né, para outra. Porque eles às vezes estão aqui perdidos, né, não sabem ir embora, né? Então eu marco um horário. E eu sempre digo, quando estiver na cama, eu falo assim, né? Então, uma vez eu me atrasei para ir para a cama. Daí, quando cheguei na cama, eu disse: Olha, já estou aqui, eu posso fazer a tua passagem. Daí ele disse assim: Eu já estava te esperando. Eu já estava te esperando. Daí ele sumiu da minha tela. Eu disse, pô, estava me esperando e sumiu. Daí, daqui a pouco, ele voltou com um monte de coisa, num carrinho, digamos assim, puxando um monte de coisa dele. Daí vinha computador, vinha livro, vinha coisas pessoais dele. Daí eu não perguntei nada, né? Coloquei ele para fazer a passagem. E daí, quando ele estava bem distante, eu perguntei por que você me escolheu para fazer a passagem. Daí ele disse, porque você não ia me perguntar por que eu estou levando essas coisas. Porque eu imaginava que, lógico, a gente sabe que ele continuam trabalhando na outra dimensão, né? Só que é extrafísico, né? Na outra dimensionalidade, eles continuam trabalhando, né? Então, mas essa interação, a gente aprende muito com eles. Muito bem. Muito interessante, né, professora? Nossa, muito legal. É, vamos ver o que mais que vocês estão perguntando aqui. Eu, eu tenho telepatia com a minha cabeleireira. Juro, é pensar nela, ela me liga, olha só. E então, você viu, a cabeleireira tá usando a telepatia para conseguir pré-agendar os clientes, né? Viu? É bem útil, né? A Gilda, professor, ontem me assustei quando fui dormir. Senti um odor de esgoto na minha cama. Foi assustador. Fiz oração, como eu sempre faço ao deitar. Nesse caso, pode ser o quê? Olha só que interessante, Gilda. Olha que coincidência. Hoje também uma outra consulente minha falou a mesma coisa. Estava sentindo um odor de esgoto hoje. E teve mais uma pessoa que eu perguntei também tava, sabe? Eu achei estranho até, eu até fui ver qual lua que nós estava, qual parte astrológica que nós estava para tentar entender, né? Mas enfim, o cheiro, né? Odor também é fenômeno paranormal. Muitas pessoas sentem odores, né? Tem pessoas que enxergam, tem pessoas que escutam e tem pessoas que cheiram, né? Pode ser algum tipo de informação que você captou do ambiente. Existem energias que têm cheiros. Eu já falei isso até na primeira aula para vocês, tá? Então pode ser que você captou algum tipo de energia que passou por ali, ou que estava lá fora, ou tem um sentimento. Só que quando você tem esse dom do sentir odores, você tem que saber interpretar, né? É um pouco mais difícil, digamos assim, né? Porque você vai ter que. Eu já tive consulentes que tinham esse dom de sentir odor, eu tive que criar uma tabelinha com eles, sabe? A gente tinha que analisar. Eu sempre mandava ele marcar num caderninho o dia que ele sentiu, o horário, qual tipo de odor e o que estava acontecendo em volta, onde que ele estava e as pessoas que estavam próximas. Daí ela começou a fazer essa tabelinha e nós começamos a fazer uma relação. Daí nós percebemos que ela sentia esse odor sempre quando tinha uma visita que ia chegar na casa dela, entendeu? Então daí nós analisamos que aquele odor era referente à energia daquela pessoa, por causa dessa tabelinha que eu criei com ela. Tá? Então você também pode começar a fazer essa tabelinha. Eu não sei, talvez foi só ontem que aconteceu isso, daí é a primeira vez, daí não sei. Porque daí talvez seja só uma coisa esporádica, né? Você fez a aula e tal, ativou a tua pineal ali, você acabou sentindo esse odor, tá bom? Mas geralmente a gente faz exercícios para descobrir do que é, tá? E de claro, se você não quiser sentir mais esse odor, daí você tem que fazer outros exercícios de reprogramação mental para sentir só quando você quiser, tá? Ou transformar esse odor em outro símbolo, tá? Boa noite, Rosângela. Boa noite.
É, o que mais? A Margarete. E quando não vemos, nem sentimos, nem ouvimos, só os calafrios. Também tem pessoas que sentem só calafrio, tem pessoas que sentem arrepio. Arrepio é uma das características mais comuns, né? De sentir algum tipo de energia. O próprio bocejo. Bocejo é um equilíbrio energético que você está tendo com o ambiente ou com as pessoas que estão ali. É quando você começa a bocejar, porque a energia que você está trabalhando é muito diferente da sua. O teu corpo tenta criar um equilíbrio através do bocejo para você se relacionar com aquela energia. Entendeu? Ó, a Cláudia também sentiu na casa dela hoje, olha só. Ó, a Paty, eu senti 2 vezes odor estranho hoje. Achei que fosse algo do lugar. E há um tempo eu venho sentindo em alguns ambientes, até na casa. Até na casa Balduco, sinto algo bem forte. Nossa. Pois é. Eu não sei. Pode ser alguma coisa que esteja acontecendo maior, assim, sabe? Isso eu tenho que analisar um pouco melhor. Eu tenho que analisar astrologicamente. Porque não é um que essas semanas aí, principalmente semana passada e essa, o pessoal tá sentindo odores É, estranhos. Mas também, pessoal. Oi? não, eu também quero até contribuir, porque Ah, pode falar, professor. estou falando disso, eu realmente, essa semana também andei caminhando e senti cheiro ruim na rua. Eu cheguei até a parar para ver se tinha algum esgoto aberto, alguma coisa que realmente tivesse cheiro, né? E não Uhum. tinha nada. Até fui vasculhar, né? Para ver, né? Que cheiro é esse de esgoto forte onde que eu estou passando? Eu nunca vi esse cheiro aqui na minha redondeza, mas eu acho que é coisa arada aí mesmo, mais mundial mesmo, né? Acho que mais de nação, porque realmente está se abrindo um esgoto aí, né? No universo. Ou até a Débora falou ali que ontem foi lua cheia em Escorpião. Nossa. Em quadratura com Plutão em Aquário e o Sol em Touro. Então, Débora, você acha que tem alguma coisa a ver? Você que entende bem de astrologia? Lua em Escorpião é complicado, né? Lua em Escorpião. Mas pode ser alguma coisa, né, professora? Porque às vezes tem uns movimentos assim, astralinos, né? Eu lembro muito claro, em 2020, que tivemos aquela epidemia, né? Eu não sei se foi abril, foi um pouco de abril ou maio. Eu lembro que o clima estava super pesado, sabe? Como se tivesse aberto alguns portais ali do astral e tivesse subido várias entidades. Eu lembro muito bem que as pessoas sensitivas naquela época estavam sentindo muito essas energias. E eu estava medindo com os aparelhos também, estavam medindo muito essas energias. E ficou um clima muito pesado, tanto pelo ambiente, mas eu lembro que foi um momento bem pesado ali, o primeiro semestre de 2020, tá? Então tem momentos assim que o nosso planeta passa por mudanças. Isso aí acontece, tá, pessoal? Tá? Só que isso a parapsicologia investiga do modo energético, ok? A gente mede as energias do ambiente, porque a gente considera. Teve até uma aula que eu coloquei, mas era de apometria. Eu coloquei um mapinha, né? Eu tenho um mapinha de todas as energias que interferem no nosso campo, tá? Energia do Sol, das estrelas, telúrica, que é do solo, a energia magnética, todas as energias que interferem, são vários tipos de energia. Então, na parapsicologia, a gente analisa o conjunto dessas energias e as interferências que elas podem estar tendo. Por exemplo, a energia telúrica mudou. Pode ser ter a ver com o magnetismo na Terra, né? Vocês viram lá aquelas imagens que tinha uma mancha ali perto do sul da África, andando no oceano. Então tem várias coisas assim que envolvem o magnetismo da Terra que também interferem no nosso campo energético, ok? E quem sente isso geralmente é sempre os mais que têm atividades paranormais. São os paranormais que são os primeiros a sentir. Entende? Então, até quando altera magnetismo da Terra, os paranormais são os primeiros a sentirem isso aí também, tá? Que mais? A Neiva diz que sente cheiros doces, às vezes de queimado. A Júlia. Minha irmã morava a 20 quilômetros da minha casa. E o dia que ela ia passear na minha casa,
eu já sabia que ela ia vir. E até falava para minha mãe, hoje tem visita, e quando ela chegava, falava que pensava em mim, para que sentisse isso, para que a gente ficar em casa, já que não tinha telefone. Exatamente, né? É até engraçado, né, Júlia? Porque você imagina, hoje nós estamos aqui reunidos através de uma conferência de vídeo, né? Você pensar anos atrás, né? Não sei quem é daquela época lá que tinha que fazer fila para falar no orelhão, principalmente quando você ia pro litoral, né? Tinha que fazer fila, tinha que usar ficha. Então, quanto que a comunicação mudou, né? E na verdade também tem o ponto positivo que a gente pode se reunir e estudar, mas tem pessoas que também não aproveitam isso, né? Porque antigamente você tinha mais instinto, porque você acabava pensando mais nas pessoas. Hoje não, tá todo mundo ali no WhatsApp e tal, então às vezes acaba perdendo um pouco isso desse instinto aí, tá? Fátima, eu também senti no ônibus hoje, achei que fosse um gari, nem imaginei. Sirley, boa noite. Pelo que estou percebendo, esse curso vai me ajudar bastante quando eu for fazer a comunicação intuitiva com os animais. Sim, sim, os animais, eles percebem muito, sim, a comunicação energética, muito mesmo. Tanto que você fazendo magnetismo, quem tem fazenda aí, pode fazer esse teste aí, você consegue até fazer um boi deitar no pasto, só jogando magnetismo à distância. Você fica lá jogando magnetismo com as mãos, pode fazer um movimento, né? E dizendo para aquele boi ficar cansado, que ele está cansado, para ele descansar. Quando você vê, ele fica de joelhos ali, papai, e deita no meio do pasto. É bem interessante. Toda vez que eu falo no céu, bocejo. É, tem que ver o porquê que o motivo. Ivanildo, os bocejos do arroto. Arroto é a mesma coisa. Você começa a bocejar, bocejado, e no final chega até a arrotar, porque tá saindo aquele ar, né? É como se o corpo estivesse expulsando aquelas energias. Porque o prano, vocês não sabem, eles entram pelas moléculas de ar. Então tem tudo a ver, né? A Gilda, entendi, professor. Essa semana foi surreal. Xiaomi, que é a marca do celular, né? Não sei qual que é o teu nome. Ontem, antes do curso, eu bocejei muito. Então, você estava tendo um equilíbrio energético com a energia do curso, tá? Cláudia, bem interessante. Débora, bastante. Ó, a Débora confirmou que essa posição astrológica tá intervindo aí bastante, tá, pessoal? É o que eu já imaginei, tá? Ahn, Ana, Lídia, eu também senti, procurei o que seria bem estranho e não encontrei nada. É, eu até vou dar uma pesquisada melhor sobre isso, tá, Ana? Porque várias pessoas falaram isso. Cristiane Faísca. Senti esse cheiro semana passada em meu terreno, que tem flores. Fiquei preocupada se havia algum problema com esgoto. Me passou rapidamente, viu só? A Débora Regina, eu também senti cheiro de esgoto hoje aqui na minha casa. A Silvia, esta quaresma foi extremamente pesada. Foi. E ah, não só a quaresma, como o término da quaresma, né? Porque quando terminou a quaresma, daí sim nós entramos no ano de Saturno praticamente, né? Então muitas coisas aí começaram a mudar nesses primeiros dias deste ano, tá? Isabel, quando teve catástrofe de chuvas no Rio Grande do Sul, eu sentia muito essas energias também. Isso geralmente acompanha. Toda catástrofe tem uma energia pesada. Toda catástrofe. Nossa, eu, por exemplo, pessoal, eu tenho uma mediunidade desde criança, né? Tanto que foi isso que fez eu buscar para a psicologia e tal. Se eu chegar num lugar com muita energia ruim, eu passo muito mal. Passo muito mal mesmo. Isso que eu tento me controlar, mas tem lugares assim que eu não posso chegar nem perto, né? Por exemplo, lembro daquele incidente da Boate Kiss lá no Rio Grande do Sul? Nossa, cara, aquilo lá não dá pra chegar nem perto. Eu não consigo chegar perto lá, porque muita energia ruim. Energia ruim, ruim, ruim. Até de assistir, sabe? É bem pesado. Débora, foi momento de Hades da mitologia, vir buscar tudo aquilo que você quer deixar ir. Então, algumas pessoas podem ter sentido o das profundezas que energeticamente foi aberto. Exatamente. Bem lembrado, Débora. Porque esse cheiro, pessoal, que parece um esgoto, tem a ver com o cheiro lá de baixo, né? Então, pode ter algum portal que se abriu aí para algum trabalho que foi feito, né? É, que nem ela falou ali para buscar o que tem que deixar ir, né? Tem muitas coisas que também estamos passando por um momento de limpeza no nosso planeta, né?
E a função, eu até falo assim, principalmente no parapsicologia, quando a gente estuda mais a fundo a parte de supranormal, né? Que daí a gente vê as teorias de criação do mundo, de além e tal, a gente fala que a função do inferno, na verdade, é de limpeza, né? Limpa todas as energias densas do mundo e também as energias que não servem mais. Jéssica, sinto o cheiro de rosas apodrecidas em algumas pessoas. Então, Gilda, estou atenta, mas fico grato pelo esclarecimento. Silvia, isso, quaresma estendida, além dos 40 dias, chegou até o eclipse. Verdade, até o eclipse mesmo, bem pensado. Isabel, falando em animais, o cavalo tem uma sensibilidade muito grande, que ele sente o cheiro de uma cobra longe, dificilmente virá a ser picado. Verdade, também o cavalo tem essa propriedade que ajuda muito, tá? Então, vocês viram como a telepatia interfere em muitas coisas, né? Então, a telepatia, muitas pessoas que vão procurar você, elas sofrem, né? É até estranho falar sofrem, né? Porque muitas pessoas buscam ter telepatia. É que assim, para vocês entenderem, imagine que alguma época lá no passado, para nós era natural comunicação mental. Era natural nós termos essas habilidades psíquicas. Nós conversássemos por telepatia, alguma movimentação de objetos, sentir as energias das pessoas, principalmente o contato com os animais. A gente controlava os animais através da nossa energia. Entende? Então, assim, era diferente. Daí a gente foi perdendo isso conforme o passar dos anos, né? Principalmente com muitas alterações genéticas e tal, e principalmente alimentação, nosso ar, tudo que está aqui, a gente foi perdendo isso. E hoje, né, quando a pessoa tenta recuperar, às vezes não vem perfeito, não vem de modo agradável, né? Por exemplo, vem a telepatia, mas a pessoa tá fazendo telepatia de modo errado, né? Às vezes vem uma clarividência, mas ela tá enxergando o que ela não quer. E muitas das vezes também não é que é errado, né? É que simplesmente a pessoa não tem a instrução da parapsicologia para ela entender que aquilo é uma coisa benéfica para ela e ela pode usar. Então, muitas vezes vem correto, mas como a pessoa não sabe usar, ela tenta trancar, ela sofre com aquilo, gera um pouco de medo e ela acaba descontrolando aquela paranormalidade que ela poderia usar em seu benefício. Então, aí que vem o parapsicólogo, para instruir essas pessoas, para equilibrar elas e fazê-las usarem esses dons paranormais em seu benefício. Basicamente é isso que o parapsicólogo vai fazer. A Jo, na tarde do eclipse, tive muito sono, como se estivesse sem energia. Eu também. No dia do eclipse eu estava mal. Tá, daí também temos a clarividência, né? O que que é a clarividência? A capacidade de perceber eventos, objetos ou informações à distância sem o uso dos sentidos físicos normais. Isso implica em uma percepção extrasensorial além do espaço físico, tá? Então, clarividência, você pode ver um evento que está longe, perceber outras coisas e também enxergar o mundo espiritual, né? Ou o mundo energético, ou ver a aura de uma pessoa, né? Tem algumas pessoas que têm uma clarividência pequena, uma clarividência perceptiva, que é quando enxerga pela mente. E tem pessoas que já têm uma clarividência externa. Eu já vi muitas pessoas que têm clarividência externa. E quem tem clarividência externa, que enxerga aqui na frente, não dentro da mente, tem que ter um pouco de cuidado, porque ela, para ter essa clarividência, a pineal dela acaba produzindo muito DMT, que é dimetiltriptamida. E o excesso de DMT faz ela entrar em transe e pode deixar ela muito no mundo da lua, digamos, né? Se ela não souber controlar. Então, essas clarividências extremas, que tem algumas pessoas têm, ela tem que procurar um parapsicólogo, porque ela tem que ser acompanhada pelo parapsicólogo para que ela tenha a sua saúde mental preservada, tá? Geralmente, pessoas que têm dons paranormais muito fortes, eles têm que ter o acompanhamento praticamente obrigatório de um parapsicólogo, para ela não se desvirtuar no caminho. Porque se ela se desvirtuar, pode desenvolver uma esquizofrenia, né? Ou alguma outra doença mental. Se ela não controlar, tá, pessoal? Por isso que é importante
Porque é seguro, né? Se você tiver um acompanhamento para psicólogo, você vai usar esses seus dons em seu benefício, né? E não perder isso ou se transformar, dar um transtorno com isso. Vai usar em benefício próprio. Mas assim, muitas pessoas buscam também o desenvolvimento paranormal, que é o tema da nossa aula de amanhã, tá? Eu estou falando aqui de casos extremos de pessoas que nascem com uma mediunidade muito grande. Mas você também pode buscar o seu desenvolvimento. Se você buscar o desenvolvimento correto, você consegue sim ter melhores percepções que podem te ajudar no seu dia a dia, tá? Maria Efigênia. Estava em um ambiente e vi um avatar no rosto de um rapaz. O que pode ser isso? Olha, pode ser que você viu o corpo energético dele, tá? Ou pode ser que você viu algum espírito, né? Mas provavelmente você pode ter visto algum corpo energético dele, tá? Uma auto-percepção dele. É como se fosse uma personificação no corpo etérico, entende? Então, provavelmente esse rapaz estava passando por problemas de personificação. Então, é um rapaz que já precisaria, você já podia entregar o cartãozinho de parapsicóloga para ele e dizer, ó, me procure no meu escritório aqui, ó, Maria Efigênia parapsicóloga. Liz Eline. No meu caso, como terapeuta, eu só atraio clientes com problemas em sua mediunidade. Hum, tá, Liz, daí nós temos que ver, mas você quer atrair esses clientes mesmo? É bom para você atrair esses clientes com problema de mediunidade ou é uma coisa que veio sem você pedir, né? Para a gente entender melhor. Só que no caso, você, como curso de parapsicologia, vai ser excelente, né? Porque daí, se você deve o teu público-alvo perfeito, né? Porque o público-alvo perfeito pro parapsicólogo é pessoas que têm essas coisas de problemas de mediunidade, né? Muito bem, Liz. Então, esse curso para você vai ser perfeito, tá? Isabel, quando a energia do mundo baixa muito, é isso que forma as catástrofes também? Sempre um ambiente que vai acontecer alguma catástrofe, antes ele já começa a baixar a vibração. Nossa, já começa a baixar muito. Tanto que lá no World Trade Center, né? No dia que ia acontecer aquele acidente, a vibração baixou tanto, 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 que muitas pessoas faltaram no trabalho, entendeu? Muitas pessoas sentiram que não deveriam trabalhar. Só para você ver. Então ele já precede o que vai acontecer, tá? Energeticamente. Que tem a ver com outra paranormalidade, que é a precognição. O que é a precognição? É a capacidade de perceber ou prever eventos futuros antes que ocorram, sem o uso de informações sensoriais convencionais. Este fenômeno sugere a existência de uma forma de consciência não linear no tempo. É isso que a gente estuda na parapsicologia. Para você entender pré-cognição e outros eventos, tudo que ocorre no futuro, tem que existir, né, uma forma de consciência que trabalha não linear ao tempo, para poder perceber isso. Isso é uma das teorias. Uma forma de consciência não linear ao tempo ou repetição de estados temporais, que é outra teoria parapsicológica, tá? Para explicar a pré-cognição. Ou seja, é como se a gente é, reencarnasse e vivesse linhas parecidas de tempo. Não que acontecesse exatamente a mesma coisa, mas acontecesse coisas parecidas. Como se cada vez que você voltasse numa linha de tempo, as coisas acontecessem da mesma forma, ou de forma bem parecida. Por isso que existem as pré-cognições, porque já está num dos seus inconscientes superiores, né, que seria num corpo búdico, né? Que é que o corpo búdico está acima do corpo mental superior e o corpo mental superior, que é responsável pela pré-cognição, ele capta isso de um passado que já existiu, de uma linha de tempo repetida. Isso é uma das teorias, tá, pessoal? A outra teoria é da não linearidade temporal da consciência, tá? Daí lá no curso eu posso desenhar para vocês, né, como é que funciona o tempo no astral e tal, para vocês entenderem essas teorias parapsicológicas, tá? Daí também tem a ver assim com o tarô,
né? O tarô, você adivinha a carta ou você já sabe a carta que é e o teu inconsciente faz você se direcionar àquela carta? Então, tem muitas questões que a gente discute na parapsicologia. Vocês entendem que a parapsicologia, ela tenta entender o nosso mundo. E ela entendendo o nosso mundo faz com que, pô, agora eu entendi como funciona o nosso mundo. Então é assim. Ah, tá. Daí você já começa a entender alguns termos que são usados nas religiões. Você começa a entender melhor o conceito de karma, o conceito de dharma. É muito comum as pessoas falam de karma, karma como fosse uma coisa ruim. Mas o karma, até analisando parapsicologicamente, é algo que está te direcionando para onde você deve ir. E que isso não é negativo. O modo como ele vai te trazer para um lugar pode parecer, às vezes, até, digamos, agressivo, porque para ele te trazer para o lugar correto, ele tem que ser agressivo. Mas é o caminho que você deve seguir. Entendeu? Então, muitas vezes as pessoas chamam de karma, que é uma coisa ruim, mas na verdade o karma tá te levando para algo bom, né? Quantas histórias de pessoas que, principalmente quem tem missão na espiritualidade, quantas vezes uma pessoa, tem um caso de uma madeira que eu conhecia lá, ela a vida inteira foi benzedeira, a vida inteira atendeu, tudo bem na vida dela. Daí uma vez ela falou, vou parar de atender, não quero mais ser benzedeira. Ela parou de atender, aconteceu um monte de coisa ruim na vida dela. Inclusive, pegou até fogo na casa dela. Aí ela se obrigou a voltar para o benzimento, que é um karma que trouxe ela para o benzimento. E quando ela voltou para o benzimento, ela arrumou aquela casa que tinha queimado e conseguiu comprar outra ainda. Entenderam? É que, tipo, era uma energia que não queria que ela saísse daquela missão. Ou por repetição, ou por missão. Então a gente consegue filosofar essas coisas dentro da parapsicologia. E eu gosto de deixar bem aberto, assim, até para os alunos discutirem e terem as suas próprias conclusões, porque é muito aberto, tem muitas teorias dentro da parapsicologia também, tá? E vocês podem pegar essas teorias, de vocês, eu sou espírita, eu estudei a parapsicologia, então agora eu vi que a parapsicologia se encaixa com a teoria do espiritismo, e você faz a sua, entendeu? Você usa de base os conhecimentos parapsicológicos e você cria a sua própria ideia, né? Que mais aqui? Miriam. Não enxergo nada, mas sinto tudo. Me conecto com qualquer pessoa e já leio o campo da pessoa. Daqui já sei a idade, que o professor sofreu um trauma. Ô, louco, já sabe? Hum. Sinto se a pessoa está nervosa também. Às vezes é ruim assistir a aula porque sinto as pessoas. Qual é o fenômeno dessa psicologia? Você é uma sensitiva, né? Você é sensitiva. Viu só, a Miriam lê a pessoa só de olhar para ela, né? Tem pessoas que têm medo disso, né, Miriam? Nossa, a Miriam vai olhar para mim e vai saber tudo já. Isabel, a parapsicologia trata pessoas viciadas na tecnologia? Nossa, essa pergunta é muito boa, Isabel. Até esses tempos atrás eu fui num podcast, nós estávamos conversando e nós tocamos nesse assunto de tecnologia. Inclusive, eu até ia falar sobre como a inteligência artificial tem a ver com a parapsicologia. Entende? Mas a tua pergunta é: a parapsicologia trata pessoas viciadas na tecnologia? Bom, temos que entender por que que a pessoa está viciada. Oi, quem quer falar? Alguém falou alguma coisa? Não. Não, né? Esse é o celular da professora Silca, que está com o microfone aberto, daí ela deve ter dado um toquinho. Não, não, eu estou quietinha aqui. É? Deve ser outra pessoa. Desculpa então, professor. Eu estou aqui quietinha. Então, Isabel, depende muito tem que ver a causa, né? Por que que esse átomo e tal. Só que hoje a tecnologia está tão junto, né? Ó, nós estamos usando tecnologia aqui. Entende? Então até a gente tem que se cuidar, porque principalmente a gente que trabalha com internet, né? Quando você vê, você está muito na tecnologia, né? Mas você pode também usar a tecnologia a seu favor. Eu uso muitos aparelhos eletrônicos aqui para medir campo, tá? Até vou mostrar alguns aqui para vocês.
Ó, tem esse aparelho aqui, ó. Ele é um medidor eletromagnético. Vou ligar aqui para vocês verem. Ó, ele mede a intensidade de eletromagnetismo. Então, eu consigo usar isso aqui para medir ambientes, às vezes eu meço pessoas, tá? Então, se ele detecta alguma coisa aqui, ele pode, ó, acender as luzinhas ali, tá? Então, esse é um dos aparelhos que a gente usa. Eu também uso quando eu vou em alguma casa para ver se o ambiente está com algum eletromagnetismo. Claro que ele pode se influenciar também por tomadas e tal. Então, às vezes a gente desliga a energia da casa para ter uma medição melhor. O nome do aparelho é medidor de eletromagnetismo. Esse aqui se chama K2, tá? Mas o que eu mais gosto de usar, que ele é muito melhor que o K2, é que o K2 é mais conhecido ali na internet, né? Mas eu gosto de usar esse aqui, ó. Já vou abrir para vocês. Essa é a caixinha dele, ó. Ele é laranja. Também é um medidor eletromagnético, só que eu acho que ele funciona bem melhor que o K2. O K2 é tipo, cada aparelhinho de K2 é bem diferente, parece. Parece que não tem uma qualidade tão boa que como esse aqui, ó. Esse aqui ele funciona melhor, ó. Então, é o que eu também uso para ele medir o eletromagnetismo, tá? Então, eu passo, às vezes, no corpo da pessoa e tal, né? Se ela tem alguma coisa, ele acende a luzinha aqui, dá um pito. Pi, 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 pi. E meço o ambiente também. Ó, que nem agora, ó. Ó, mas ele tá assim por causa do meu microfone, né? Mas ele fica aceso aqui, ó. Viu? Esse barulhinho que ele detecta aqui quando ele acha algum tipo de energia, tá? Só que ele detecta também eletrônico, ó. Por exemplo, se eu chego perto do microfone, ele liga, ó. Então, quando você for medir, geralmente a gente desliga as luzes da casa, tá? Para você medir. Ou fica distante de qualquer tomada, de qualquer aparelho eletrônico, para você ter uma medição correta, tá bom? Esse é um dos aparelhos que a gente usa também para fazer as medições. Esses tempos atrás eu mostrei para os meus alunos de parapsicologia um teste que eu fiz para provar a eficácia desse aparelho. Eu medi numa menina, quais os chakras delas estavam descalibrados. Eu usei um outro aparelho que eu tenho aqui, que é o Dual Hold, vou mostrar para vocês. É um aparelho radiestésico. E esse aqui eu comprei ele grandão, assim que ele é específico para medir ambiente, né? Que esse aqui, na verdade, ele parece duas canetinhas, que às vezes eu coloco aqui no bolso, ninguém percebe, né? Mas eu tiro eles aqui e eu estico ele. Ó, como fosse uma antena, ó. Deixa eu esticar o outro aqui. Ó. Daí você usa assim, né? Em paralelo. Você configura ele para medir campo eletromagnético ou se tem alguma energia densa no ambiente. Daí você vai andando pelo ambiente. Quando ele cruza assim, é porque tem uma energia densa ali. Ou se ele abre, ele está mais aberto à energia. E esse tempo eu fiz um teste, eu medi uma menina com esse aparelho, e aonde esse aparelho fechou, significa que o chakra dela estava descalibrado. Então, acho que deu dois chakras descalibrados. Tipo, eu vou dar um exemplo aqui, o cardíaco e o básico. Então, fechou. E o que que eu fiz para provar como o aparelho funciona? Daí eu fechei esse aparelho aqui, eu peguei o aparelho eletrônico e medi com o aparelho eletrônico. E o aparelho eletrônico apitou exatamente nos dois chakras que eu medi com esse aqui. Eu fiz isso para provar para as pessoas que, tanto medindo com esse aparelho, que é o Dual Hold, ou medindo com o detector eletromagnético, o resultado é o mesmo. Entendeu? Só para provar para as pessoas. Que a parapsicologia trabalha assim, com essas provas, né? E também usa o Aura Meter, que é esse aqui, ó. Ele tem uma molinha e é uma ponta pesadinha. Ou seja, esse aqui você consegue medir o quanto de energia está saindo de tal lugar. Ou se acha um objeto que está energizado, ou um canto, ou a própria pessoa, daí você coloca isso aqui, ele vai ficar mexendo e você vai se afastando da pessoa até ele parar. Então, essa distância é a distância energética e você consegue medir, ó. E quando você aproxima, ele volta. Então, aqui você consegue medir a quantidade de energia magnética que aquele objeto, pessoa ou qualquer outra coisa está emitindo, tá?
E outra coisa que eu costumo usar bastante também é o pêndulo, né? O pêndulo eu uso mais para obter respostas de sim ou não. Ah, isso aqui tem alguma energia densa, isso aqui tem alguma energia intrusa e tal. Daí o pêndulo me responde sim ou não, tá? Então eu consigo usar o pêndulo para medir também essas energias. Eu uso isso tanto em pessoas, em objetos, em ambientes, em casa. Eu vou andando pela casa e medindo se a casa está com uma energia boa ou não. E também detectar fantasma, né? Detecta fantasma com esses aparelhos aí, né? Isso é uma parte que é a parte de investigação, que também faz parte da parapsicologia, né? Claro que nem todo mundo vai querer trabalhar com isso, né? Mas é bom vocês saber que tem. Mas também tem pessoas que gostam de trabalhar com isso. É, de detectar. Já teve casos que eu fui na casa, fiz a medição, detectei, vi que no quarto da pessoa tinha uma energia densa. Daí eu peguei um outro aparelho que eu tenho, que é um. Como é que é o nome? Meu Deus, fugiu o nome agora. Mas é um aparelho como se fosse um radinho que eu consigo me comunicar com essas entidades. Elas falam por esse aparelho. Porque, na Spirit verdade, Box? isso, Spirit Box. Boa. O Spirit Box, tá? Daí eu fui lá, liguei esse aparelho, porque assim, a gente entende que isso tem a ver com transcomunicação instrumental. É uma tentativa de comunicação com além. Então se usa alguns aparelhos eletrônicos. E daí eles conseguem, a gente coloca a estação fora do ar, né? Dá para fazer isso com rádio e com televisão. Dá para fazer com imagem e com áudio, tá? E dá para fazer com foto também. Eu já tirei fotos assim em curso para psicologia com alunos. Tem umas técnicas que você usa iluminação, usa uns plásticos lá e tira umas fotos para tentar pegar tanto o fenômeno de ectoplasmia, como fantasmogênese, que são fenômenos paranormais, e fotogênese. São três fenômenos paranormais que a gente consegue tirar foto, ou também com algum fenômeno supranormal que pode estar ali. Então, existem experimentos que a gente consegue fazer, tá? E também esse por áudio a gente consegue se comunicar. Então é foto, vídeo e áudio que você pode tirar de coisas do além. Legal, né, pessoal? Então existe toda essa aparelhagem aí dentro da parapsicologia. Que mais? Aqui a Débora. Há alguns anos atrás, comecei a ter sonhos premonitórios. Pessoas que iam morrer apareciam e me davam tchau. Foi muito ruim, durou um tempo e eu pedi para não ter mais e parou. Muito bem, às vezes funciona isso. Eu mesmo, quando eu era criança e eu tinha essas visões, eu também pedia para não ter mais, através de oração. Então, eu era uma criança, eu não sabia, não entendia de parapsicologia ainda, né? E meus pais também não entendiam. Então, eu ficava desamparado. Mas eu também comecei a pedir até que eu consegui ter esse controle, tá? Miriam, a missão, se você sai, pega karma, sim. Sim, isso. Quando você sai da missão, pega o karma. Exatamente, aquilo que nós estávamos falando antes, né? Exatamente isso, Miriam. Se você sair da missão, você pega karma. Por isso que eu digo, karma não é uma coisa ruim, é uma coisa para te pôr na linha novamente. Porque, pô, é tua missão isso aí, é tua missão trabalhar com parapsicologia. Por que que você está fugindo disso? Não, 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 não. E o detalhe, o universo vai te trazer benefícios se você fazer a tua missão. Às vezes quer ir para outros caminhos, mas você vai se dar mal, ou vai fechar o karma. Então, quando se faz o que é para fazer, você se dá bem, Ney. Andiara, Suassuna. Parapsicologia é meu sonho de criança. Então, agora você pode realizar o seu sonho, Andiara. Tá? Também sempre foi meu sonho fazer parapsicologia. Uma coisa de paixão mesmo, tá? Isabel, professor, eu acredito que a humanidade está cada vez mais doente física, psíquica e emocionalmente. Comente. O que que eu posso falar, né, Isabel? Eu concordo com você. Mas eu acho também que está tendo despertar. E a parapsicologia, nós estamos entrando, eu falo isso, nós estamos entrando em momento histórico, tanto no Brasil como no mundo. Está tendo novo despertar da parapsicologia. E nós estamos fazendo parte dessa egrégora.
né? Que são os novos parapsicólogos que estão surgindo. Então, são pessoas que estão aparecendo para olhar com um olhar mais científico, né? E trazer essas teorias, fazer essas pesquisas e trabalhar com a paranormalidade nessa nossa nova era. Então, é isso que está acontecendo também. Então, a coisa positiva é que a parapsicologia está vindo com tudo, tá? Vejo o tempo da pessoa e vidas passadas. Olha só, Miriam. Ó, já achou uma cliente ali, a Sandra. Sandra, esse aparelho também encontra água em terrenos? Sim. Mas o que é usado mais para encontrar água é aquele outro que é em V, né? Ah, aquele utilizado mais. Mas esse aqui também acha água, mas aquele outro é melhorzinho. Aquele dá pra fazer até com galho, né? Você acha uma vareta envergada e faz para. Só que aquele tem um jeito certo de segurar. Você torce a madeira assim, segura de um jeito sim, e cara, é incrível. Tem água para baixo. É muito legal. Eu adoro radiestesia. Miriam também ama radiestesia. O meu chegou hoje, professor, o pêndulo, Gilda. Muito bem, Gilda. Ótimo. Sim, radiestesia lindo, a Edna falou. Débora, eu uso mesa quântica com pêndulo. É incrível como responde. Sim. Ivanilde, e se a energia for densa, o que o senhor faz? Então, quando a gente acha a energia, aí a gente usa algumas técnicas de limpeza, tá? Como a gente entende na parapsicologia, aí a gente tem que fazer o caminho inverso. Como primeiro que ocorre, como que uma casa fica com uma energia densa? Um ambiente, uma pessoa. Por causa de pensamentos, por causa de energias intrusas e tal. Então você vai começar a limpar, né? Se tiver uma entidade supranormal, que for um espírito, usa os aparelhos, se comunica com eles, conversa para eles irem embora, né? E as energias densas que tem na parede, na casa e tal, você pode usar vibração. Geralmente usa a cor violeta. A cor violeta é a cor de maior vibração, então é a cor que mais limpa. Então, quando você pensa violeta, você está fazendo uma limpeza, entendeu? Existem algumas coisas também que dá para limpar, né? O sal grosso, por exemplo, ele é estudado, principalmente na parapsicologia, ele tem propriedades de anulação de energia, né? Quem sabe disso sabe o que eu estou falando. É, Então, o sal grosso é um grande limpador. Então, a gente também pode usar o sal grosso e tal. E tem umas outras técnicas lá que eu ensino para fazer essa limpeza, tá? Edna, na pandemia faleceu a irmã do meu filho por parte de pai. Ela veio se comunicar e ficou até o sétimo dia perto. Eu não sabia, achava que eu estava com Covid, até que tive a percepção maior, psicografei para os pais dela. Olha que interessante, Edna. Inclusive, tem alguns alunos que estão fazendo parapsicologia e começaram a psicografar. Teve a Vivi, né, professora? Que ela começou a psicografar, depois que começou a fazer o curso de parapsicologia também, tá? Gil da Paixão, galho de goiabeira. iPhone de Edna. Eu sentia meu ombro amortecer e sabia que tinha que escrever. Sim, né? A Gilda já fiz procurando água. A Nil também, isso, eu ia falar o Anil também. A Nil, para limpar a parede, né? Verônica Rocha. Eu sinto a energia da morte. Eu sinto algo no meu corpo que não sei explicar, que tem o cheiro da morte. Nunca sei de quem é, mas toda vez que sinto, em até 24 horas, recebo a notícia de passagem ou de suicídio de alguém conhecido. Pois é, Verônica, esse teu dom aí, várias pessoas já vieram no meu consultório para querer não ter mais esse dom, sabe? Só que daí eu tenho que fazer um trabalho psicológico muito grande, né, para entender o porquê, né, qual a relação, sabe? É difícil eu te dar uma resposta assim, né? Porque eu não sei se você gosta de ter esse dom ou não. Tem pessoas que não gostam de ter esse dom, né? Tem pessoas que acham normal, tá? Só que daí você também tem que saber trabalhar como você comunica isso para os outros, né? A Miriam também faz psicografia, certo? E é interessante, pessoal. Uma vez num curso presencial de parapsicologia, eu peguei uma aluna lá e ela fez psicografia pela primeira vez. Então, assim, porque quando você começa a entender como funcionam as coisas, você se deixa entender, solta, né? Eu digo, você se solta, você se liberta, você começa a fazer várias coisas, inclusive a psicografia, né? E mais além, tem pessoas que podem chegar a fazer canalização. Eu sou uma pessoa que faz canalização, tá? E é engraçado que eu nunca quis fazer canalização na minha vida, não pedi para isso. Só que de tanto estudar para psicologia,
eu acabei tendo facilidade em enxergar mentor das pessoas, mentor guia, sabe? Principalmente que eu faço apometria também. Daí eu acabei fazendo canalização. É uma coisa que veio para mim, mas que eu não pedi, entendeu? Tá. Ó, outro fenômeno agora é extranormal, né? Porque tem a ver com o físico, é a psicocinese. A psicocinese é a capacidade de influenciar objetos físicos ou fenômenos por meio do poder da mente, tá? Só que aqui tem um detalhe, né, pessoal? Tem parapsicólogos que consideram a psicocinese, ela tem a ver com a mente, do inconsciente, mas ela é feita pela telergia. Ou seja, movimentação de objetos, alteração de padrões aleatórios ou influência em sistemas físicos, tá? Então, quando a gente fala em psicocinesia, as pessoas acham que é só mover um lápis na mesa. Não é isso aí. Psicocinesia pode queimar lâmpada, pode queimar fogão, forno elétrico, pode. Sabe aquelas pessoas que tudo na casa queima? Você chama o eletricista e tá tudo ok. É um fenômeno de psicocinesia. A psicocinesia altera padrões. Pessoas que quebram muito celular. Porque, que nem eu digo, existem os fenômenos grandes da parapsicologia, que são os fenômenos qualitativos, que a gente chama, mas eles geralmente são de tamanho maior, mais expressivo, mas eles são totalmente inconscientes, né? E aleatórios. Você não sabe quando vai acontecer. Existem os quantitativos. Os quantitativos a gente pode treinar, são os menores. Os menores. Então você consegue treinar para que não aconteça essas coisas ou você usar em teu benefício, tá? Imagine, se você tem um campo energético, que você consegue fazer queimar um fogão elétrico, por que você não usa esse campo energético para atrair dinheiro para você, para ter prosperidade para tua vida, para ter saúde? Pois o campo está se comunicando com o mesmo ambiente. Entende a diferença? Então, e onde que está? Aqui, ó, na mente. Porque ó, uma das coisas assim que até o Tesla estudou essa energia, ele chamava de energia escalar. Essa energia, ela carrega informação. Então, não é simplesmente uma energia, ela tem informação. Então, ela pode ser programável, entendeu? Para aquilo que você deseja. E quando ela sai assim, e queima algum aparelho, alguma coisa, ela está tendo explosões. Você está tirando, isso já significa que você já está num estado de nervos ali. Que você está com os nervos à flor da pele, como dizem, né? Então, acontece isso bastante, tá? Ó, Ivanilde. E quando quebra muita louça, prato, copos, exatamente, Ivanildo. Então você está tendo uma psicocinesia. Ou às vezes para ter aliviado um estresse e tal. Porque imagine, toda a carga mental que você coloca no teu corpo e a expressão de pensamento, ela vira energia. Essa energia ou ela vai para algum lugar ou fica no teu corpo. Às vezes tudo fica dentro do teu corpo e vira uma doença. E às vezes sai para fora e quebra um prato. Qual que você prefere? Por isso que os antigos falavam, quebrou um prato, pelo menos saiu a maldição. E é verdade, porque quando quebra o prato, significa que a energia saiu para fora e quebrou um prato. Pior se ela fica para dentro e te dá uma dor de barriga, ou te dá uma coisa pior, ou te dá alguma coisa, entendeu? Então, por exemplo, as pessoas que já tiveram câncer, é muita mágoa reprimida, muita engolição de sapo. E talvez se ela soubesse tirar isso para fora, se jogar isso e quebrasse prato, quebrasse o que for, talvez não, ela se libertasse de ter isso, entendeu? Porque por isso que é importante você entender a parapsicologia. Tem um exercício, como é que é o nome? Deixa eu lembrar aqui. Ai, hoje eu tô ruim para lembrar os nomes. Ai, eu não vou lembrar o nome, mas é um exercício que você faz assim de extrosão, sabe? Onde você faz tipo meio teatral, que você extrapola, você dança, você pula, você grita, para tirar toda toda essa carga que está dentro de você. É um dos exercícios que a gente usa também, sabe? Eu já fiz muito esse exercício, é bem legal, tá? Aí quase lembrei o nome. É que eu tô com psicotranse na minha cabeça, mas não é isso aí, é outra coisa. Psicodrama, lembrei, psicodrama. Psicodrama, tá? Você cria uma espécie de catarse, né? É isso aí. Só que por que o psicodrama? Porque você dramatiza aquilo que você quer expressar, entendeu? Por exemplo, eu quero xingar o chefe, mas você não vai lá xingar o teu chefe.
Daí você faz um psicodrama, você dramatiza aquilo em forma teatral, entende? Você, chefe, não sei o quê. Faz assim numa sala fechada, entende? E é muito bom esse tipo de exercício, né? A música em si também ajuda muito, quando você usa a música, a dança, né? Por que que você acha que nos rituais xamânicos tinha muita dança? A dança é considerada sagrada. Os deuses dançavam, porque a dança tem movimento, é uma forma de expressão. Então você consegue aliviar e tirar as energias. Vocês já ouviram falar que a dança cura? Pode ver, às vezes esses tempos eu fui tirar uns 2 dias de férias, que eu não tirava faz um ano. Eu fui como é que é o nome? Águas Termais. E só tinha pessoas de mais idade lá, né? Não que eu não seja de mais idade, mas eu gosto de lugares mais calmos. E tinha bastante pessoas mais de idade lá, mas quando tinha o bailinho de noite, pô, você pensava que a mulher, o senhorzinho ali mal conseguia andar, tocava o bailinho, parece que, pô, tinha mais agilidade que eu. Por quê? Porque a dança traz saúde, a dança traz movimento, traz alegria, é uma expressão do corpo, tá? Por isso que os xamãs dançam em volta da fogueira, os celtas dançam, todo mundo dança, entendeu? Dança, meu, a dança é muito curativa, tá? Isabel, professor, e quando você enxerga uma situação no espelho que está acontecendo com alguém, o que é isso? Nossa, você enxerga no espelho? Sabe que essa técnica de enxergar no espelho ela é muito antiga, veio lá dos celtas, tá? As bruxas olhavam no espelho, espelho negro. É um tipo de vidência, tá, Isabel? É, eu gosto muito de oráculos também. O que que é um oráculo, né? É uma ferramenta, um recurso que você usa para você exercitar a sua pré-cognição, para você exercitar tua clarividência, tá? Então você usa isso. Por exemplo, eu tenho uma bola de cristal ali. Deixa eu pegar aqui só um minutinho. Ó, eu tenho uma bola de cristal aqui, ó. A bola de cristal, na verdade, por que que ela existe? Quando você começa a olhar para ela e se concentrar, você entra numa espécie de transe, tá? E através desse transe, você exercita a sua pré-cognição, a sua telepatia, a sua clarividência, e assim você consegue descobrir coisas futuras. Ou seja, você está exercitando a tua paranormalidade. Então, quando vem alguém aqui na tua frente, você começa a pegar a bola de cristal, você consegue ler sobre aquela pessoa. Mas a bola é simplesmente uma ferramenta de referência para você entrar nesse estado alterado de consciência e conseguir ler, né? Através daquela coisa que eu falei para vocês antes, do raciocínio não linear, entendeu? Não temporal, atemporal, né? Que daí tem as teorias parapsicológicas para tentar entender melhor isso, se a consciência ela foge da linha do tempo, entende? São todos recursos aqui para você fazer isso aí, tá? A Edna pergunta, e a tela mental? Tela mental também, Edna, a gente usa, inclusive, eu falei na aula de ontem que você pode usar nas empresas, né, a parapsicologia, e a tela mental é um dos recursos que a gente usa bastante, tá? Para você conseguir controlar essas coisas. Existem várias técnicas dentro da parapsicologia. Você vê aqui, nesses 2 dias eu estou falando pouquinho. Imagine para vocês quanta coisa. A parapsicologia é muito grande, pessoal. É gigantesca. A gente vai conversando e vai. Meu, o assunto se estende assim a um patamar gigantesco. Só de fenômeno, tem mais de 1.000 fenômenos catalogados, entende? Então é tipo assim, muita coisa, tá? Miriam, amo oráculos, eu também. Aqui, ó, tem o baralho cigano, tem o tarô. Eu tenho uma coleção de tarô, nem vou mostrar, senão vou ficar até amanhã. Eu amo oráculos também. Inclusive, eu leio Borra de Café, pessoal. Show, show. Hoje eu fui sair com uma pessoa, tomar um café, ela já me pegou, ó, leia minha borra aqui, né? Cara, e nem era o café especial, porque a gente usa o café árabe, né, para fazer a leitura. Mas ela me mostrou assim, eu vi o Anubis de cara, assim, falei, olha só, o Anubis está aqui para você. E ficou bem declarado, até mostrei para ela.
É muito interessante, tá? Débora, professor, já há algum tempo não suporto som alto ou qualquer barulho alto. Antigamente ia pra balada e nem me incomodava. Hoje não posso nem com o som do carro um pouco mais alto. Isso pode ter alguma relação, algum tipo de sensibilidade? Pode, tá? É, Nossa, tem muito a ver, né? Só que você percebeu que quando a gente vai ficando mais velho, né? Mais velho não, mais feio falar mais velho, né? Mais experiente, nós vamos diminuindo a nossa vontade de escutar música alta, né? Eu, por exemplo, aqui na minha casa não tenho nenhum som. Eu tenho, claro, tenho no carro o som do carro normal e tenho o fone que eu uso, mas eu não tenho som, né? E quando eu era mais jovem também, imagine, eu cheguei a ter até uma empresa de sonorização. Eu trabalhei com som de eventos e tal quando eu era mais jovem. E hoje eu não tenho nada disso, entende? E eu acho que tem relação sim, sabe? Porque você fica muito mais sensível. Mesmo eu tendo trabalhado muito com som, o meu ouvido é muito sensível. Eu escuto muito à distância. E quando eu fiz um teste com a ayahuasca, não sei se vocês já tomaram ayahuasca, ela aumenta muito a sensibilidade. Ela aumenta a tua visão 20 vezes, a audição e tal. E aumentou muito a minha audição. Então isso prova que quando você tem DMT produzido no teu corpo, você começa a aumentar os seus sentidos. E quando você começa a se espiritualizar melhor, começa a estudar para psicologia e tal, você começa a entrar em transe com mais facilidade, né? O próprio silêncio te traz uma paz e você começa a produzir mais DMT, e você entra naquela vibe e a tua audição aumenta muito, você fica muito sensível na audição. Então os barulhos começam a te incomodar, ainda mais se for música ruim. Eu tenho certeza, Débora, pode até responder para mim que o teu gosto musical também melhorou. Com certeza você devia gostar de, sei lá, música eletrônica, um monte de coisa. Agora talvez você curta escutar uma música clássica, não tô certo? Aí, ó, viu? Eu sabia! Eu sabia. Pessoal, isso vai acontecendo, é natural. Para quem tá nessa área aí, é natural. Cara, você escuta um Bach, você escuta um Mozart, você viaja. Meu, você transcende, entendeu? E quando você é jovem, você tá com aquele cérebro novo ali, o barulho, a batida que te motiva, né? Porque você precisa daquela coisa da batida do coração. É muito legal. Não que um tamborzinho não seja legal, né? No xamanismo a gente usa o tambor, né? Aquela batida cadenciadinha assim, que lembra a batida, o primeiro som que nós ouvimos, né? Quando estamos no útero da nossa mãe é a batida do coração. Por isso que a gente gosta tanto de batida assim, tum, tum, tum. Essas batidas mexem com a gente, tá? Porque lembra um momento que a gente estava tranquilo, tá? Não sei se vocês sabiam disso. Ó, Débora, ali, ó, hoje eu escuto música clássica direto, né? Com certeza. Entre lá no Spotify. Ontem eu tava escutando ali no Spotify, era músicas para dormir, só que agora eu não vou achar aqui. E tinha uma música lá que me levou, acho que pra Nárnia, sabe? Se eu achar um negócio, eu falo pra vocês aqui. Ó, é Hora de Dormir, lá no Spotify. É, ouçam isso aqui, tem cada música ali que eu vou contar pra vocês, ó. É muito bom. Essa capa aqui, ó. Hora de dormir no Spotify. Coloquem para isso aqui e durmam ouvindo essas músicas. Vocês vão viajar. É muito bom. Ontem eu acho que eu fui para Nárnia. Ai, ai. Deixa eu ver o pessoal aqui no YouTube também. Eles estão falando bastante coisa, eu não estou respondendo eles. Tá. A Elizabeth falou do portal. Hoje tem um portal, Elizabeth. Olha só, informação nova aí, pessoal. Tá? É, Tem bastante pergunta aí, pessoal. Deixa eu ver aqui. É, A Mari, eu sinto muita energia de lugares e pessoas. Muito bem. Fabiana, professora, adorando a aula, seria possível você nos disponibilizar essa tabela de energias que interferem no nosso campo? Seria possível sim, Fabiana. Eu acho que o Marcelo até tem isso aí, porque nós usamos naquelas aulas de apometria. Eu acho que amanhã dei. Entre na aula amanhã, Fabiana, que daí eu vou ver com o Marcelo se eu consigo mostrar de novo essa tabela das energias para vocês. É muito legal, tá?
A Mari, não consegui realizar exercício. Por que não, Mari? O que aconteceu? Margarete, comentário aqui com vocês. Que legal. Ontem e hoje a luz aqui em casa caiu durante a live. Olha só. Então já começou a despertar. Porque quando você começa, pessoal, falar nesses assuntos. é, Ah, é verdade, Edna. 24 e 4, 24. Ah, deu um número repetido, né? Verdade, tem que fazer o cálculo numerológico para ver. Se tiver algum numerólogo aí, já faz para nós, tá? É, Então é verdade, tá? Margarete, quando você começa a fazer as coisas, você começa a entrar nessa vibe, né, da parapsicologia. É muito legal, pessoal. Cara, imagine vocês, nós vamos ter um grupo ali, tá todo mundo sintonizado, todo mundo conversando a mesma coisa. Nós postando coisa toda hora, nós falando sobre os fenômenos, o pessoal contando as experiências deles. É muito legal porque tu não fica desconectado, né? Tu fica sempre dentro dos esquemas da parapsicologia. E é bom você ficar como parapsicólogo, né? Porque nós vamos ter muitas novidades aí dentro da parapsicologia, né? De eventos e tal. Então, além do curso, vocês vão poder participar de coisas exclusivas, tá? Que mais? A Luísa fala que a avó dela também lia borra de café, muito bem. E é isso, né? Deixa eu ver aqui. Também temos mais um fenômeno aqui paranormal, que é a psicofonia, tá, pessoal? O que é a psicofonia? A produção de sons ou vozes por meios paranormais, muitas vezes atribuída à comunicação com entidades espirituais ou inteligência além do mundo físico, tá? Eu vou falando dos fenômenos e vou falando também da parte clínica, né? Porque é o nosso tema de hoje, para vocês entendendo. Psicofonia é você, o famoso ouvir vozes, que muitas pessoas dão diagnóstico de esquizofrenia, né? Principalmente. Claro, a esquizofrenia tem que ter outras coisas junto, né? Não é só ouvir vozes, mas é uma das coisas, né? E a, a psicofonia é uma das coisas assim que mais aparecem no consultório, que as pessoas têm mais medo, né? Porque imagine você ouvir vozes. Algum de vocês já ouviu voz, já ouviu alguém te chamando assim pelo nome? E como é que vocês reagem a isso? Vocês têm medo ou vocês ficam tranquilos? Como é que é isso aí para vocês? Tô tendo muitas pessoas. Ó, não ouço vozes, mas uma voz intuitiva fala no meu ouvido. É. A Sandra, hoje eu paro, escuto e respondo. Ela já está no diálogo. Já passou da fase do medo, já tá na aceitação, já está na conversa. Andiara, fico tranquila. Olha só, vocês são muito evoluídos, hein, pessoal? Nossa. Eu adoro. Pode ver, uma coisa interessante que alguém falou ali sobre atrair clientes e tal. Gente, eu atraio só alunos bons. É incrível. Sério mesmo. Não tô falando para puxar o saco de vocês, mas eu atraio só alunos bons, né? É, os meus alunos, tenho cada aluno aí que eu vou contar para vocês, hein? Eu aprendo tanto com eles como eles aprendem comigo. É incrível. Eu, Miriam, Oi? Eu ia justo te falar aí agora, eu acho que amanhã tu vai convidar aquele aluno, né, que trabalha no Ah, hospital também, né? verdade. Porque a Sheila comentou um negócio aqui que ela trabalha no hospital sobre ouvir, né? Aham. Ouvir vozes. A Sheila trabalha no hospital, né? E, se eu não me engano, amanhã vai vir um aluno nosso também, que é aluno de parapsicologia, ele está fazendo um estudo bacana sobre isso e eu acho que seria legal o Bauer comentar um pouco, né? Isso, eu vou falar sobre isso agora. Que ele tá usando as cartas, né? Eu vou falar. Muito bem lembrado. É, A Fátima, eu ouço. Tá, deixa eu ver aqui, peraí. Eu ouço e não tenho medo, mas não quero ver a Miriam. Tem que fazer aquela trend do TikTok, né?
Sou parapsicólogo e acham que eu não tenho medo de ver espírito, mas eu tenho, né? Sheila, trabalho no hospital. Nossa, Sheila, meu, quanta história você deve ter, né? Sabe, Sheila, eu tenho um podcast ali em Curitiba, não sei onde que você mora. Eu quero entrevistar não, bater um papo com alguém que trabalha em hospital. Se alguém for de Curitiba aí, ou morar próximo, ou queira ir até lá, eu quero conversar, porque as pessoas que eu já conversei, meu, quem trabalha em hospital vê muita coisa, meu Deus. Fátima, eu ouço e respondo. A Edna, já vi as fadas e ouvi a música mais linda que existiu. Que legal. Já viu Duende também, Edna? Maria, eu ouço umas vezes, aí espero. Ah, falando em Duende, é, tem um assunto legal da parapsicologia. Eu vou lembrando aqui, vocês vão me falando as coisas, eu vou lembrando. Que a parapsicologia é gigante, tá, pessoal? Cada assunto da parapsicologia existem vários livros. Por exemplo, às vezes eu tenho que estudar um assunto da parapsicologia, eu tenho que comprar vários livros para um tema. Depois vai mudando. Por exemplo, esses tempos eu estava fazendo um estudo sobre orbes, sabe? Aquelas bolinhas transparentes que ficam voando. Eu tenho um livro, deve estar aqui. Vocês não podem ver minha mesa aqui, mas tem uns 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 livros, tá? É só aqui na. Não. Mais que tá lá atrás, ó. Aqui, ó. Então eu vou abrindo eles aqui na minha mesa e vou estudando, sabe? Aquela bagunça organizada. E tem uns livros sobre orbes que eu comprei ali, que eu tô estudando. Cara, fantástico, fantástico. É um assunto assim que daria uma aula só para nós falar de orbes, tá? Que eu tô lembrando aqui, como hoje é um dia assim para tirar meio geralzão sobre a parapsicologia para vocês, o que eu tô lembrando, eu tô falando aqui até para vocês entenderem melhor como a parapsicologia é grande, tá? Que mais? A Maria. Eu ouço umas vezes e espero para ver se vai chamar de novo. Isabel, energia da lua. Nossa, Isabel. Dava várias aulas para falar sobre energia da lua. Eu adoro falar sobre isso. Aí você pegou num ponto meu, mas nós vamos ter que deixar para um outro dia. Se fizer o curso, eu vou falar uma aula sobre energia da lua. Tem que falar dentro do curso. Energia da lua é fantástica, né? Sabe que a energia da lua é energia feminina, né? Um ano lunar, 9 meses. É o tempo da gestação. Mês lunar, 21 dias, o tempo da menstruação. A lua é mulher 100%, né? A lua é feminina, tá? Tem a energia da lua, tem a energia de Lilith, que está em volta da lua. Ela faz uma órbita em volta da lua, com um pouco mais de distância, assim. Então, tem dias que você pode ver Lilith, tá? Na lua. Então, assim, a energia da Lua é aquela coisa, ela tem dois lados. Se você souber usar a energia da Lua, você faz muita coisa, mas cuidado, a energia da Lua tem os dois lados. Tem um lado que a gente não vê, que é o lado escuro, e tem outro lado, o lado iluminado, né? E tem a Lua quando tá crescente, quando tá minguante. Você sabe, né? Mulherada sabe, cortar cabelo tem que ser na crescente, né? Senão mingua. Então, para plantar, você conversa com o agricultor. Então, a lua interfere em muitas coisas, tá? Nossa, isso dá muito assunto, Isabel, energia da lua, tá? Os eclipses, nossa. Nem vou entrar nesse assunto, aí, senão a gente vai. Pati, ainda bem que sou sua aluna. Ainda bem, né, Pati? Edna, eles esbarraram no meu rosto. Ixi, Maria. Acontece. Eunice Rocha, sempre ouço me chamarem quando vou ver não tem ninguém. É um sinal. Isabel, a polícia às vezes precisa do parapsicologia em alguns casos. Sim, bem lembrado, Isabel. Teve alguns casos até que chamaram parapsicólogos para ajudar a resolver. E principalmente em localização de pessoas, quando o espírito da própria pessoa conta onde ela foi enterrada. É usado bastante, tá? É usado, sim. Nossa, usado muito pela polícia. Tá? Você pode ser um parapsicólogo consultor da polícia. Pode ser. É uma das áreas que você pode trabalhar, tá? Ivanilde, primeira vez que eu ouvi, fiz o que pediu. Recebi uma ótima notícia. A voz pediu para ouvir rádio. E na Voz do Brasil deu uma notícia do MEC. Minha filha conseguiu a bolsa 100% gratuito para obedecer a voz. Então, essa voz aí já pode ser, quem sabe, um guia teu, um mentor, né?
Gilda, trabalhei em hospital, já me deparei com várias situações por sempre fiz orações. Ó, Sheila de Floripa. Ah, então pode vir até Curitiba, né? Dá boa, Sheila. Depois fala comigo lá no meu Instagram, no meu direct. iPhone de Edna, sim. Gilda, professor, tem um fato super interessante que aconteceu comigo no hospital, fora outras coisas. Cemitério e por aí vai. Nossa, imagino. Lilith maravilhosa. Tá, muito bem, pessoal. É, Deixa eu só responder uma pergunta aqui do YouTube, Marcelo. Eu já vou falar do rapaz da aula de manhã, tá? A Solange perguntou: eu gostaria de entender quando consultamos um médium, como podemos saber se é um eu deles mesmos ou é um mentor ou guia? Como o médium definir sobre si mesmo? Quero desenvolver minha mediunidade. Então, o Solange, às vezes tem próprios médios que às vezes ficam em dúvida se é eles mesmos que estão fazendo o ser uma entidade. Mas quando é uma entidade, você vai perceber que a energia é muito forte, é quase descontrolada. E você fica num transe, você fica hipnotizado, você fica mole, assim. Você fica mole, mas você sente que alguém está controlando teu corpo firme. É uma sensação muito estranha, sabe? Mas isso aí a gente pode falar melhor em outro momento, tá? É, É, quando é mediunidade, o tom de voz também muda, né? Ah, é verdade. Também o É, tom de voz, várias coisas, né, professor? sim, o tom de voz muda e o jeito de andar e movimentos, enfim, dá para perceber que é uma outra consciência nela. Isso, tem vários sinais assim que você pode perceber, Solange, tá? Mas se você for desenvolver sua mediunidade, você vai ter que treinar, tá? Mas não se acanhe se no começo você achar que não é você. Mesmo assim, deixa a energia tomar conta, né? Se você quer trabalhar em corporação. Porque às vezes essa dúvida de achar que é ou não é você, porque muitas vezes a gente fica semiconsciente, a maioria das vezes. É difícil o médio totalmente inconsciente. É semiconsciente. Então, você tem que deixar agir. Que mesmo que seja um pouco de você, e sim, quando o espírito interfere em você, você ainda vai ter um pouco do teu conhecimento. E às vezes esse espírito usa até o teu conhecimento para se expressar. Então não quer dizer que você não está incorporada, quer dizer que você está tendo influência de um espírito, entende? Tanto que quanto mais estudos você fizer, é melhor, porque o espírito usando o teu corpo, ele vai conseguir se expressar melhor, porque nem sempre ele toma conta 100%. Ele vai usar o teu mental, ele se conecta aos chakras, entendeu? Ele não toma conta da tua mente. Então ele vai, é como se ele te manipulasse para você falar o que ele quer, entende? Então não tenha medo. A prática, como eu digo, é sempre a melhor coisa. Tá, pessoal, então eu vou falar amanhã, nós vamos ter uma aula e no final da aula de amanhã vai ter um exercício prático, tá? Edna, quanto mais estuda, a conexão se eleva. Isso aí. Amanhã vai ter um exercício prático e amanhã eu vai ter um aluno que vai vir falar. O que aconteceu? Esse aluno ele trabalha no hospital, ele atende algumas pessoas, inclusive pessoas com esquizofrenia. E existem essas cartas aqui, que são as cartas Zener, tá? Que elas têm alguns símbolos aí que amanhã eu vou explicar para vocês, que amanhã nosso tema é desenvolvimento paranormal. E ele estava fazendo testes, a gente usa essas cartas para fazer testes de paranormalidade, para ver se a pessoa, por exemplo, adivinha qual carta que eu estou olhando aqui, entendeu? E amanhã nós vamos fazer alguns testes aí. Não percam a aula. Amanhã eu vou fazer testes com vocês. E eu vou ensinar a conta que vocês fazem para ver se vocês têm um grau de paranormalidade. Vai ser bem legal, tá? E no final nós vamos fazer mais um exercício prático aí, que vai ser bem legal. E amanhã eu quero chamar esse aluno para ele dar um depoimento, porque ele teve uns estudos, nós estamos auxiliando ele nisso, que ele fez estudo com esquizofrênicos e teve uma esquizofrênica que ele testou com as cartas Zener e tem uma porcentagem que a gente usa para ver se tem paranormalidade, que é mais ou menos 30% ali, ou acima de 25%, que já tem um grau de paranormalidade e assim vai aumentando gradativamente. Ela acertou, pasmem, 100% das cartas. 100%. Uma esquizofrênica acertou 100%. Então, se vocês tinham dúvida se a esquizofrenia tinha a ver com paranormalidade,
suas dúvidas acabaram. Por isso que eu amo esses experimentos da parapsicologia. Que muitas coisas que vocês perguntam, assim, a gente tem na literatura, tem as experiências nossas, mas nada melhor do que você fazer experimentos, e a parapsicologia é experimentos, né? Você vai ter ferramentas para fazer no consultório com as pessoas que você está ali para entender o grau de paranormalidade que elas têm e assim entender, sim, é uma mediunidade descontrolada, tá? Então amanhã não percam essa aula maravilhosa, ok, pessoal? Agradeço a presença de todos aí e, por favor, venham amanhã que vai ser muito divertido, tá? Adoro as perguntas de vocês, tá bom? Marcelo? Professora Silka, Hum, então, é só para animar o povo aí um pouquinho, né? Porque o Bauer está super animado, né? Tá com inspiração total. Também no curso vai ter a neurociência para terapeutas. Serão 5 blocos, tá? De neurociência para terapeutas. Então, em cada bloco, eu faço um exercício, por exemplo, no primeiro bloco, vai ter neurônio espelho e empatia. Eu vou fazer um exercício para vocês verem como é que se trabalha esse neurônio espelho e a empatia. Então, são 5 blocos de neurociência para terapeuta e cada bloco tem exercícios, tá? Fenomenológicos, mas é tudo da mente, né? Coisas inerentes ao homem, tá? Então, vocês vão ter também, junto com a psicologia, a neurociência para terapeuta, especificamente para terapeuta, tá? professora Silka acabou de contar o bônus. Era o bônus, né? Esse é bônus. Era segredo, mas já foi então agora. Não, mas tem mais um bônus que é bem legal também. Esse curso nós vamos dar 2 bônus. Vai ser uma turma bem boa também. Nós vamos amanhã, né, na última aula, além da aula que o professor Bauer, né, a professora Silva, que eles vão dar, nós vamos falar do curso, né? Então nós vamos mostrar o curso por dentro, falar dos módulos e aulas, revelar a oferta, revelar os bônus para quem quiser se inscrever, né, e se tornar o próximo, a próxima parapsicóloga, né? Parapsicólogo. Então, vai ser um dia bem legal amanhã. E por hoje nós estamos encerrando. Nós vamos pegar a gravação, botar no grupo para quem quiser rever a aula e para quem não assistiu também poder assistir. Tá certo, pessoal? Muito obrigado. Boa noite. Coraçãozinho. E até amanhã. Vou fazer uma foto aí, coraçãozinho, pessoal. Uma fotinho? Vamos tirar uma foto Vai lá. então. Liguem as câmeras aí, por favor. Passe perfume, arruma o cabelo. Dá uma ajeitadinha. Valeu, pessoal. Obrigado.